Ok, muito bom dia, um feliz sábado a todos. Satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez nessa sala de audiência com o Pai, nesse grupo de oração, também de estudo da Bíblia, de fortalecimento espiritual. Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado muito, né, apesar das notícias, né, que a gente recebe, especialmente envolvendo aí o povo lá do Rio Grande do Sul, né, que tem sofrido tanto, mas a gente sabe que em meio a tantas lutas e dificuldades, é perceptível a mão de Deus, né, agindo, atuando em cada detalhe. Aqui em casa a gente está feliz. Ontem a minha mãe completou mais um ano de vida. Tem ano que acontece até de cair no mesmo dia das mães, cai o aniversário dela, porque sempre é o segundo domingo de maio, né? E quando o segundo domingo de maio é dia 10, aí a gente comemora tudo no mesmo dia, mas sempre fica ali bem pertinho. A minha mãe completou 76 anos e, graças a Deus, está bem, com saúde, e a gente fica feliz de poder estar aqui pertinho dela também. Isso é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você, nessa manhã, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas, no capítulo 5, para a nossa meditação nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer aqui a leitura a partir do verso de número 12. Está escrito assim, Lucas capítulo 5, verso 12 até o 16. Diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Então, queridos, esse episódio que nós acabamos de ler aqui, ele está narrado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é quem vai situar para nós geograficamente esse relato, esse acontecido, né? Porque no relato de Mateus diz que Jesus havia acabado de descer do Monte das Oliveiras, ou seja, isso aconteceu na região da Galileia. O evangelista Marcos é quem vai dar mais detalhes a respeito da cura deste leproso. E Lucas, sendo médico, né, ninguém melhor do que um médico, que também era historiador, cientista, para falar aqui a respeito de um doente, de uma pessoa que estava enferma e que foi curado ali por Jesus. Essa doença, você já sabe muito bem que naqueles tempos representava um impacto muito negativo na vida de quem contraía essa enfermidade, uma vez que não era considerada apenas uma doença, mas uma maldição ali na vida da pessoa, e não era apenas uma enfermidade física, não sofria apenas pelo sofrimento físico, mas também ali pelo fato de ser descartado, né? Literalmente era descartado, eram colocados em isolamento social e não tinham mais ali contato com as pessoas, né? Não participavam da sociedade normal comum daquela época. Então era um problema muito sério. E eu queria tratar aqui nesse texto de algumas realidades que são mais patentes aqui quando a gente faz a leitura desse texto, né? A primeira realidade é aquilo que eu já comecei a falar com vocês, que é a realidade do doente. No verso 12, diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Então, essa expressão que Lucas usa, né, quando diz que ele estava coberto de lepra, ele está querendo dizer que esse homem estava no estágio mais avançado da doença.
Quem sabe todas as suas cartilagens carcomidas ali, lábios, nariz, orelhas, dedos, tudo sendo tomado aqui pela lepra. E quando a gente olha assim, as características da lepra e a gente compara a lepra com a enfermidade espiritual chamada pecado, nós entendemos que tem muitas semelhanças. Eu vou mencionar aqui para vocês. Por exemplo, a lepra deixava uma pessoa insensível, não sentia dor. Uma das formas de verificar que uma pessoa estava leprosa era derramando água quente ali no local em que se suspeitava estar com sintomas da lepra. Se a pessoa não sentisse dor, era muito provável que essa pessoa estava leprosa. E o pecado também, o pecado vai deixando as pessoas insensíveis. A pessoa comete um pecado uma vez, sente ali, a consciência pesa, mas se repete, se comete de novo, já não sente na mesma proporção, e se continua, né, se aquilo se torna um vício, uma prática na sua vida, cada vez mais. Quanto mais o pecado vai avançando na vida de uma pessoa, mais insensível essa pessoa se torna. A lepra é contagiosa, o pecado também. É por isso que no Salmo capítulo 1 nos exorta a não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O pecado pega, o pecado contamina, o pecado é contagioso, assim como a lepra também era. A lepra deixa marcas, o pecado também deixa as suas marcas, marcas físicas, marcas emocionais, marcas na vida espiritual, na caminhada cristã, é capaz de mudar o curso da vida de alguém. A lepra cheira mal, o pecado também. O pecado cheira mal para as narinas de Deus. A lepra separava as pessoas, como eu disse, eram colocadas em isolamento social. O pecado também separa. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa das pessoas. O pecado nos separa do próprio ambiente em que nós vivemos. O pecado nos separa de nós mesmos. O pecado traz separação, diz a Bíblia, entre nós e Deus. A lepra, na época, hoje tem cura, na época matava, a lepra matava. E a Bíblia diz que o pecado também mata, e inclusive o salário do pecado é o que mesmo? Você sabe? O salário do pecado é a morte. E aqui, queridos, estava esse doente, esse homem doente no estágio final dessa enfermidade. Na segunda parte do verso 12, diz que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Eu queria destacar aqui esse homem reconhecendo que Jesus é soberano. Ele reconhece a soberania da vontade de Cristo. Ele usa aqui, ele se expressa dizendo: se quiser. Veja que ele não está determinando nada para Jesus. Tem gente que se acha no direito de determinar, né? Não, eu determino. Quem somos nós, queridos, para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para determinar alguma coisa para Jesus? Esse homem estava precisando de cura, mas ele não determina, ele se coloca submisso à vontade de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está disponível à vontade de Cristo. Isso nos lembra os três amigos de Daniel diante da fornalha, diante do rei Nabucodonosor, e dizendo para o rei: olha, se o Senhor quiser, ele pode nos libertar aí dessa fornalha. Ele pode nos livrar das suas mãos, se o Senhor quiser. Se ele não quiser, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, mas que seja feita a vontade de Deus, como nós meditamos alguns dias atrás na oração do Pai Nosso, em que o Senhor Jesus ensinou a orar e ele disse: seja feita a tua vontade. E esse homem, esse leproso, ele reconhece isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar dessa enfermidade, dessa doença. Veja, queridos, que nós necessitamos cada dia mais confiarmos na soberania da vontade de Deus, confiarmos que Ele está no controle, independente das lutas, das situações difíceis que nós enfrentamos nessa vida,
Nunca devemos nos esquecer disso. Deus está no controle. E conforme a soberania da sua vontade, na hora certa, tudo vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é único, o Senhor é soberano em nossas vidas. Eu queria tratar também da realidade do médico. Quem é o médico? Quem é o médico aqui, irmãos? Não era qualquer médico, né? Era o médico dos médicos, aquele que também é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é a exata expressão do ser de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o médico aqui em questão. E o verso 13 fala sobre a atuação desse médico. Diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. Olha que coisa maravilhosa. Diante da humildade daquele doente, de dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus responde: Eu quero sim, eu quero sim. Fique limpo da sua doença. Hoje, nessa manhã, nós temos algumas pessoas que pediram oração. A Nessueli colocou aí no chat, né, pedindo oração pela Ábia Ribeiro, que está muito doente. Conforme a vontade de Cristo, quem sabe o Senhor Jesus está dizendo: quero sim que a Ábia fique curada, que a Ábia tenha a libertação dessa enfermidade. O irmão Gaspar pede pela dona Lu, que está suspeita aí de Covid. Quem sabe hoje o Senhor Jesus está dizendo: eu quero sim, que Covid que nada, eu quero livrar essa minha filha. A Neuza com esse problema no pé, o Senhor Jesus pode estar dizendo hoje, conforme a sua vontade: quero sim, Neuza, aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, curar você. E sabe, a Fernanda, quando você fala de câncer, você fala de coisa muito difícil, né? Muito complicada, mas nada é impossível para Deus, nada é impossível para Jesus. E Ele pode dizer: quero sim, Fernanda, quero sim, conforme a soberania da sua vontade. E tantas outras enfermidades, tantos outros problemas, né, que nossos queridos enfrentam, mas o Senhor Jesus, Ele pode estar dizendo: quero sim, como Ele disse para esse leproso: quero sim, fique limpo, fique purificado dessa enfermidade. O evangelista Marcos, queridos, diz que Jesus ficou compadecido, compadecido do doente. Jesus, ele se compadece de nós, sabe? Ele sabe a sua dor, ele sabe o seu sofrimento, ele sabe a sua luta, a sua angústia, e ele se compadece de você, e ele está compadecido de você nessa manhã. E uma pergunta que eu faço é: por que Jesus tocou esse homem? Não bastaria Jesus dar uma ordem? Fique curado, como ele disse tantas outras vezes, né? Vai, a tua fé te salvou, você está curado, sem ter que necessariamente tocar. Alguém que tocou em Jesus e ficou curado, curada, né? Mas aí Jesus vem e toca esse homem. Por que Jesus tocou esse homem? Porque ele sabia, o médico Jesus Cristo, o médico dos médicos, ele sabia, queridos, que esse homem estava necessitado mais do que uma cura física, a sua necessidade era também emocional. Ele estava em isolamento social, quem sabe há quanto tempo esse homem ele não recebe ali um abraço, ninguém chega perto dele, ninguém pega nas suas mãos, ninguém encosta nele. E agora Jesus chega e toca esse homem. E não apenas dá uma ordem, não apenas decreta ali a cura na vida dele, mas o envolve em seus braços. Essa expressão tocou aqui no original quer dizer não é apenas um simples toque, né? Mas é alguém envolver algo em suas mãos. Ou seja, Jesus dá um abraço. Jesus deu foi um abraço nesse homem. Jesus rompe aqui as barreiras sanitárias, porque ninguém podia tocar no leproso. Só que Jesus, sendo puro, ele toca no impuro, torna o impuro puro e continua sendo puro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse é o Jesus a quem eu sirvo, a quem você serve. É o nosso Deus. E é aquele que está pronto para nos curar, para nos restaurar, para nos purificar. Um médico comum não podia fazer o que Jesus fez.
mas Jesus é o médico dos médicos, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Trato com Amém. você também da realidade da cura. No verso 13, na segunda parte do verso 13, diz que no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu, queridos. Veja que Jesus ele não oferece falsa esperança para as pessoas, não. As curas que Jesus realizava eram curas verificáveis, eram curas autênticas, verdadeiras, não eram no crediário, não eram em doses homeopáticas, não, eram curas instantâneas, aconteciam imediatamente. Esse homem estava desforme e Jesus o repaginou, Jesus o restaurou. Seja qual for a sua deformidade nessa manhã, Jesus ele pode curar você, ele pode tocar você, ele pode abraçar você, ele pode te restaurar. Ele é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Ainda trato com você da realidade do testemunho. No verso 14, diz assim: Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, ordenou para o ex-leproso agora, que ele não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Para que isso? Aí vem o testemunho, para servir de testemunho ao povo. O sacerdote era nada mais era do que o médico sanitário que dava ali o diagnóstico da doença e determinava o isolamento social para aqueles que estavam contaminados pela lepra, e quando alguém tinha que voltar para a sociedade, voltar a participar do templo, voltar para o convívio dos seus familiares, primeiro tinha que passar pelo sacerdote para receber ali a sua certificação de cura, a sua alforria, a sua carta de cura, para que ele pudesse ali voltar ao convívio da sociedade. Quando Jesus ele dá essa ordem, vá e se apresente ao sacerdote, Jesus estava protegendo esse homem, porque se ele fosse direto para os seus, quem sabe as pessoas iriam ficar ali resistentes, né, com medo de encostar perto dele, iriam correr dele. Mas Jesus, ele diz: vai, se apresente ao sacerdote, pegue lá a sua ficha, que vai documentar que você está curado, que você está restaurado, e aí as pessoas vão ter mais confiança em você, as pessoas vão ter mais segurança de que você realmente está curado, de que você realmente está restaurado, e agora ele podia então voltar ao convívio social e testemunhar daquilo que aconteceu, da cura que ele recebeu, que ele realmente estava livre daquela enfermidade, daquela contaminação, daquela doença. E ainda trato com você a respeito do impacto que essa cura teve ali naquele contexto. No verso 15 diz assim: porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus disse para ele, queridos, que não contasse isso para ninguém, né? Mas ele não fez isso, né? Ele contou, foi para todo mundo. Jesus ele não queria holofotes, né? Ele não queria uma atenção de pessoas ali aglomeradas em torno de si, né? Interessadas apenas em receber cura. Mas Marcos, né, no relato de Marcos, diz que o ex-leproso ele contou para todo mundo. Sabe, o que Jesus realiza em nossa vida é difícil da gente segurar, sabe? Isso vai gerar um impacto tremendo na vida das pessoas. Nós temos a alegria de testemunhar, de contar o que Jesus tem feito em nossa vida, a forma como ele tem trabalhado em nossa família, em nossa casa, como ele tem nos restaurado, como ele tem nos curado, e isso vai ser um testemunho que vai gerar um impacto tremendo na vida das pessoas. Mas diante disso, diante desse cenário, em que, à medida que esse testemunho foi sendo dado, pessoas e mais pessoas procuravam Jesus, multidões afluíam ali para se encontrar com Jesus. E aí eu termino a última realidade que eu trato com você aqui nesse texto, que é a realidade do retiro espiritual de Jesus. O verso 16 diz assim: Jesus, porém,
olha aqui a conjunção adversativa, né? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orar E para ele. orar. Veja como Jesus, irmãos, se difere da maioria de nós, né? Jesus era um pregador e tudo que um pregador quer é o quê? Uma multidão para ouvi-lo. Isso é satisfatório, né? Quando você chega lá na igreja, deve ter muitos pregadores aqui, você vai lá para pregar e os bancos estão repletos, né? É uma satisfação para quem está ali com a responsabilidade naquele dia. Eu fui pastor de uma igreja, tinha mais de 300 membros, e aí no sábado ali tinha mais de 250 pessoas sentadas ali nos bancos, e a gente se levantava e via aquele monte de gente olhando para você. Isso dá ali uma certa satisfação. Só que olha como Jesus se difere de nós, né? Olha o que acontece aqui. Jesus se retirava. À medida que as multidões se aproximavam dele, irmãos, na mesma proporção em que as multidões vinham até Jesus, diz Lucas, Jesus, porém, se retirava para orar, a sós com Deus. Sabe, queridos, Jesus dava mais valor à sua intimidade com o Pai do que o sucesso no ministério. O Pai tinha prioridade em sua agenda. Hashtag primeiro Deus era uma realidade na vida de Jesus. Estar na presença de Deus era mais importante para Jesus do que ter sucesso público. Por isso ele se retirava e tinha ali os seus momentos a sós, sabe? Esses dias de tantas notícias ruins que a gente recebe, né, queridos? Esses dias de medo, de pavor, de histeria, de tantas dificuldades, de tantas tempestades, nada mais é, queridos, do que, quem sabe, dias para nós termos o nosso retiro de oração, para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus em nossa vida, a fim de que Ele nos capacite, a fim de que Ele nos prepare para que a gente possa, de fato, ser uma bênção na vida das pessoas, para que a gente possa, de fato, impactar a vida das pessoas que estão em crise, que estão em dificuldades, que estão passando por problemas, naufrágios na sua fé, que estão vendo as coisas desmoronarem ao seu redor, que estão muitas vezes sem nenhuma esperança de restauração, nenhuma esperança de cura, de purificação, de renovação, de repaginação da sua vida. E o Senhor Jesus quer contar comigo e com você, para que a gente possa buscar dele, buscar na fonte, estarmos na sala de audiência, não apenas nessa sala de audiência aqui, que tem sido muito importante para todos nós, mas também na sala de audiência com o Pai, onde ali nós temos o nosso refúgio, onde nós temos o nosso cantinho para a sós com Deus, abrimos o nosso coração, colocarmos as nossas lutas, confessarmos os nossos pecados e nos apresentarmos para que o Senhor Jesus nos envolva em seus braços, para que o mesmo Jesus que abraçou esse homem possa nos abraçar e possa dizer para mim e para você, filho, filha, eu estou com você, eu estou contigo, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para te fortalecer, eu estou aqui porque eu acredito em você e para tornar você uma bênção na vida das pessoas, para tornar você uma bênção na vida de tantos outros filhos queridos meus que estão sofrendo nesse momento também. Quer você hoje, queridos, se colocar nas mãos de Deus, uma vez que nós entendemos, diante de tudo que acontece, que Jesus está muito perto de voltar e que Ele, pela graça de Deus, conforme a soberania da Sua vontade, nós podemos crer que Ele voltará em nossa geração. E sabendo disso, irmãos, sabendo de todas essas coisas, será que nós estamos prontos a nos colocar nas mãos de Deus? Nós estamos dispostos a nos colocar nas mãos dele hoje? Que esse seja o meu desejo, a sua oração, permitir que o Senhor Jesus restaure a nossa vida, nos envolva em seus braços e nos capacite para que, através de nós, outras pessoas também tenham a oportunidade, pelo nosso testemunho, de conhecer esse Jesus maravilhoso também. A irmã Irene vai orar agora, vai nos apresentar a Deus